no ano da morte do rei Uzias. Vamos fazer uma breve lembrança de quem era o rei Uzias. De Deus. Depois da morte de Salomão, a Bíblia diz que houve reis bons e reis maus que governaram a Judá e a Jerusalém. E quando Salomão morreu, a Bíblia fala que Israel foi dividida em dois reinos: o reino do sul e o reino do norte. O reino do sul ficou nas mãos do rei Uzias, que era o reino de Judá, e o reino do norte ficou para Jerusalém nas mãos de Jeroboão II. Então o reino foi dividido. E depois da glória de Salomão e dos reis que vieram, nenhum rei fez tantas reformas e nem teve tanta glória depois de Salomão do que o rei Uzias. A Bíblia fala que com 16 anos o povo pegou ele, o povo colocou Uzias para ser rei em Judá, aos 16 anos. E a Bíblia disse que ele crescia. A Bíblia diz que Uzias crescia inspirado, instruído no temor de Deus pelo profeta, pelo sacerdote Zacarias na casa de Deus. A Bíblia fala que ele era instruído a temer a Deus, ele era instruído a buscar a Deus por esse homem, por esse sacerdote que estava ao descuidado da casa do Senhor. Vamos ler esse relato que está escrito em 2 Crônicas, no capítulo 26, vocês podem me acompanhar, depois medite na sua casa. Glória a Deus. Todos os cidadãos de Judá escolheram Uzias, que na época tinha 16 anos de idade, e constituíram o rei em seu lugar, no lugar do seu pai Amazias. Ele reconquistou, reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias repousou com seus antepassados. A Bíblia mostra que Uzias começa a reparar a casa de Deus, começa a reestruturar o reino de Judá, Deus começa a dar para ele graça e sabedoria. E aqui diz: Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e governou por 52 anos, aleluia, em Jerusalém. Sua mãe era da cidade de Jerusalém, se chamava Jecolias. Ele praticou tudo quanto era correto e agradável a Yahvé o Senhor, do mesmo modo que o seu pai Amazias fizera. Uzias buscou a Deus em oração durante toda a vida do seu mestre Zacarias. Enquanto Zacarias era sacerdote, enquanto ele tinha um pai espiritual perto dele, ele sempre estava no temor de Deus, sempre buscando a Deus, sempre em oração. E a Bíblia diz que porque ele buscou a Deus em oração, enquanto procurou agradar a Yahvé, Deus o fez prosperar em todas as coisas. Ele decidiu atacar e guerrear os filisteus, conseguiu derrubar o muro de Gate, o muro de Jabiné e o muro de Asdod. Além disso, edificou cidades na região de Asdod, em várias outras partes do território dos filisteus. Tudo isso porquanto Deus esteve ao seu lado. Nunca foi sobre nós, nem sobre o rei Uzias, mas era Deus que estava com ele. Tudo isso porque Deus estava do seu lado. Ele pelejou contra os filisteus e os venceu, contra os árabes que viviam em Jur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas começaram a pagar impostos a Uzias, e a fama de Uzias se espalhava até as fronteiras do Egito, porque ele e seu reino se tornaram extremamente poderosos e respeitados. O que acontece quando alguém teme, quando alguém ora e quando busca a Deus? Aqui está o resultado. Uzias também construiu torres em Jerusalém, na porta da esquina, na porta do vale, junto ao ângulo, o canto onde a muralha fazia uma esquina. Também Uzias construiu torres no deserto, perfurou cisternas, porquanto também ele era protetor
proprietário de muitos rebanhos, tanto em planícies como em Cefelá, os planaltos de Judá. Ele mantinha trabalhadores em seus campos, em suas vinhas, nas colinas, nas terras férteis, pois Uzias tinha grande apreciação pela agricultura. Uzias possuía um exército bem treinado, organizado em grupos, de acordo com o número de soldados convocados pelo secretário Jeiel e pelo oficial Maacéias, sob o comando de Hananias, um dos oficiais da guarda pessoal do rei. O exército dele era comandado por 2.600 chefes de famílias, todos eles guerreiros, corajosos e bem decididos. Meu Deus, eles comandavam um exército poderoso de 307.500 soldados que estavam à disposição do rei Uzias nas batalhas contra os seus inimigos. Uzias equipou todo o exército com escudos, com lanças, com capacetes, com couraças, com arcos e até com fundas, atiradeiras e pedras. Em Jerusalém construiu máquinas projetadas por especialistas, a fim de serem bem posicionadas nas torres e nos cantos das muralhas, para atirar simultaneamente grande quantidade de flechas, assim como arremessasse grandes pedras contra inimigos nas defesas da esquina. Já imaginou isso, irmão? Uma máquina que jogava flecha, a outra que jogava pedra gigante em qualquer um que se aproximasse do reino de Judá. A fama do rei Urias foi contada e divulgada até as terras muito distantes, porquanto ele foi ajudado extraordinariamente, até que se tornou bastante conhecido e poderoso. Então o rei Uzias era alguém muito amado, muito querido, muito respeitado, um rei que todo mundo queria ter como seu rei, como seu governante, e ele tinha toda essa prosperidade, tudo isso que aconteceu na vida de Uzias, é porque ele cresceu no temor de Deus pelas mãos do sacerdote Zacarias, e ele buscava a Deus. Mas nós sabemos, por alguns estudiosos, que quando a Bíblia diz que enquanto Zacarias, está escrito aqui, que enquanto Zacarias viveu, ele foi instruído. Mas quando Zacarias morre, algo começa a entrar no coração de Uzias. O rei Uzias começa a perder a noção. Era muita glória, era muita coisa. E nós sabemos pelos estudiosos que quando um rei era muito famoso em pelejas, em guerras, até mesmo a sua vestimenta que o rei usava tinha bordas, e aquelas bordas nas vestes dos reis traziam a ele dignidade e honra, e mostravam quantas batalhas ele enfrentou e tinha vencido. Assim como é nos nossos dias, quando nós vemos um capitão de grande patente, você vê bordado na roupa dele as patentes que ele esteve na guerra até uma outra guerra, e eles colocam aquelas patentes bordadas na roupa dele, para que eles todos saibam: ali está um homem que tem grande honra, ali está um homem que já passou em muitas situações e saiu vitorioso. Então o rei Uzias tinha dignidade, tinha essa grandeza, mas ele se esqueceu de quem estava ao lado dele. A Bíblia diz no versículo 16: contudo, assim contudo, porém, começou o rei Uzias a se vangloriar de suas conquistas e do seu poder. Seu coração se encheu de orgulho e soberba, e essa atitude o conduziu à queda e ao insucesso. Uzias pecou contra Yahvé, o Senhor seu Deus, porque entrou na casa de Yahvé para queimar incenso no altar dos perfumes sagrados. Mas o sacerdote Azarias entrou atrás dele com 80 sacerdotes do Senhor, homens ilustres e corajosos, que se opuseram ao rei Uzias e adverti-lo: Uzias, não é a ti que compete queimar incenso a Yahvé, mas aos sacerdotes descendentes de Arão, que foram consagrados para esse santo ofício. Sai, portanto, do santuário, porque foste infiel e pecaste terrivelmente, e já não tens direito à glória que vem do Senhor.
Então Uzias ficou indignado, tinha um incensário na mão e ele estava a pronto de oferecer o incenso quando, junto ao altar, quando Deus tocou no rei Uzias, e uma lepra lhe saiu à testa, e apressaram em tirá-lo da casa do Senhor, porque o Senhor o havia ferido. Meu Deus, naqueles dias grande era a comoção, grande era o orgulho que as pessoas tinham. A Bíblia fala que naquela época estava o rei, estava o profeta Isaías vivendo, naquela época estava outros sacerdotes que também estavam profetizando ali, e a Bíblia fala que até Isaías, ele era aquele que acompanhava o reinado de Uzias. Então Isaías com certeza viu como Deus usou ele, viu como Deus esteve ao lado dele, e com certeza Isaías sentiu um grande peso no coração por ele ter se vangloriado, ter se orgulhado. Nós sabemos que ele ficou inflamado de um orgulho, porque ele parou de buscar ajuda, ele parou de orar. Quando Zacarias morre, ele parou de ter uma vida de oração, uma vida recebendo a palavra de Deus. Então o coração dele começou a se apegar a tudo que Deus tinha dado para ele. Ele começou a olhar mais para a bênção que Deus deu para ele, para aquele que deu a bênção para ele, para aquele que esteve ao lado dele. Ele se esqueceu dessas coisas. E Isaías, com certeza, o povo deve ter ficado muito entristecido, porque muita gente gostava do rei Uzias, gostava da maneira com que ele conduzia o reino de Judá, como ele trouxe reformas para a casa de Deus. Ele era alguém amado, mas era homem como todos nós, e se deixou levar pelo orgulho, como muitos que nós sabemos. Então eu imagino na rua: o que será do reino? Quem vai estar sentado no trono? Quem será nosso rei? Eu imagino que Isaías vai para o templo, vai para a casa do Senhor. Glória a Deus. Grande Deus, grande Deus. Aleluia, Jesus. Por isso a Bíblia diz que no ano da morte do rei Uzias, não era qualquer, não era outro rei. Foi mencionado porque Uzias marcou uma época em Israel. Uzias foi alguém que deixou uma lembrança, uma marca. E com certeza Isaías estava se perguntando: eu vou orar, eu vou para a casa do Senhor perguntar: Senhor, quem vai se assentar no trono? Quem vai ser rei agora? Quem vai nos conduzir como o rei Uzias? Como será, Senhor? Quem será rei sobre nós? Ele foi para buscar instrução, com certeza. Ele foi clamar. Oh, glória a Deus. Mas o que diz a Bíblia? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Eterno. Ele estava dizendo: Senhor, quem vai se assentar no trono? Eu vi um assentado sobre o trono. Glória a Deus, aleluia. Exaltado sobremaneira. E a Bíblia faz questão de dizer: e as orlas desse rei enchia todo o templo. Deus estava pegando Isaías, que estava com os olhos no rei Uzias, no que Uzias conquistou, e quem ia se assentar no trono. Uzias morreu, quem que ia dominar, quem ia governar. E Deus dá uma visão para Isaías, dizendo para ele: Isaías, você procura alguém no trono? Ele vê Deus no trono. Glória a Deus, aleluia. Ele olhou para as abas das orlas do rei Uzias, que tinha bordas, que tinha costura de conquista, mas agora ele vê uma orla diferente, uma orla que é tão grande, tão poderosa, que enchia todo o templo. Porque esse nosso Deus é Deus de guerra, de peleja. Ele nunca perde nada, guerra nenhuma. Glória a Deus. Ele viu a grandeza do verdadeiro. Eu vi o rei. Ele diz assim: eu vi, os meus olhos contemplaram o rei, o Senhor dos exércitos. Deus estava mostrando Isaías: eu é que domino, eu que ponho os reis nos tronos, tiro os reis dos tronos.
quando viu quem é que era rei, quem é que tinha as ordens majestosas, ele olhou para dentro dele e falou: eu? Quem sou eu? Ai de mim! Ele deve ter lembrado, porque quando Uzias tentou queimar incenso, ele estava dizendo que ele era mais santo do que os que eram separados para aquele ofício. Ele estava dizendo para eles: não, Deus é comigo mais do que é com vocês, eu sou mais santo que vocês. E por isso a Bíblia diz que Deus feriu ele na hora. Então quando Isaías está diante dessa visão, ele olha: ai de mim que vou perecer no Senhor, ai de mim que habito no meio de um povo de impuros lábios. Alguém ia dizer: mas você não é profeta? Quando ele se manifesta, quando a luz de Deus se manifesta, irmão, tudo que está escondido fica visível. A gente se some, desaparece. E aí ouve os serafins dizendo: santo, santo, santo. E conforme vai falando santo, vai vendo um terremoto, vai tremendo as paredes. Santo, vai tremendo. E a Bíblia diz que Isaías vê fumaça aparecendo para todos os lados. Ai de mim que vou perecendo. Glória a Deus. Nós precisamos ir nesse lugar que Isaías foi. E eu digo para os irmãos: esse lugar está aberto até hoje no mundo espiritual. Porque não é terreno, e o que Deus fala é eterno. Então o que Deus fala é eterno, Ele está sempre falando, nunca perde a função. O tempo não afeta o que Deus falou. Quando Deus diz: a quem enviarei? Lá no céu, na dimensão se ouve: a quem enviarei, a quem enviarei, a quem enviarei. A palavra é eterna, ela não para de vibrar, ela não para de operar. Glória a Deus. E quando alguém na terra ora e clama a Deus: Senhor, e agora? Quem está no governo? Quem vai sentar? Eu tenho salário, não tem salário? Deus nos quer mostrar Ele assentado no trono. Oh, glória a Deus. Abre os nossos olhos. Oh, aleluia. E é ali que nós temos que receber a direção de Deus. É ali que temos que receber a instrução de Deus. E quando alguém na terra ora, como nós vamos orar nessa noite, e se conecta com essa voz de Deus no céu, recebe. Quando a Bíblia fala que o anjo vem com a tenaz, com brasa viva e toca em Isaías, então ele tinha pecado mesmo, então ele tinha mesmo iniquidade. Ele vê: isso te tocou, a tua iniquidade foi tirada, o teu pecado foi apagado. Não era o sacrifício de Moisés, nem o de bodes, que a Bíblia diz que aquilo não podia purificar pecado. Ali era uma representação do sangue vivo de Jesus, tirado do altar, porque só o sangue de Jesus é que paga pecado, que limpa iniquidade. Vê, o teu pecado saiu. E quando ele sente a limpeza, ele consegue responder para Deus: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Envia-me a mim. Ele podia dizer: os seus lábios estavam queimados com fogo, e quando os lábios dele foi queimado nos lábios, o fogo entrou dentro dele, o fogo queimou ele todo por dentro. Glória a Deus. Então ele podia dizer: eis-me aqui. Não importa quem sobe no trono, quem deixa. Alguém foi muito usado, morreu, e morreu com ele o que aconteceu na vida dele. Deus tem algo conosco que estamos vivos. Como disse para Isaías, no ano da morte do rei Uzias, preocupado com quem se assentaria no trono, eu vi o Senhor assentado em um trono. Oh, glória a Deus. Vamos ler de novo esse texto que é maravilhoso para terminar. Glória a Deus, já foi a hora. Aleluia. No ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno assentado num alto e sublime trono. As abas do seu manto enchiam o templo. Em torno dele se posicionaram os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e ao mesmo tempo clamavam: santo, santo, chacoalhava Santa, santo, é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está plena da glória de Deus. Ao som das vozes dele os batentes tremeram, o templo ficava cheio de fumaça. Então bradei eu: ai de mim, não tenho salvação, porque sou um homem de lábios impuros, vivo no meio de um povo de impuros lábios. Meus olhos contemplaram o rei, o Senhor dos exércitos. Imediatamente o serafim voou onde eu estava
estava trazendo brasa viva que havia sido tirada do altar, e com ela tocou a minha boca e declarou: vê isso, tocou teus lábios, e a tua culpa foi removida, o teu pecado foi perdoado. Em seguida ouvi uma voz, a voz do Eterno, que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ao que prontamente respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. Mesmo alguém de oração, que Deus abençoa muito, pode ficar orgulhoso, pode se desviar do caminho, mas Deus continua sempre no trono. Santo Deus. Por isso nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você. É tudo sobre Ele, tudo é Ele que faz. E quando você entende isso, Deus pode nos colocar em lugares e por nos posicionar em lugares para a sua glória. Deus abençoe a igreja do Senhor. Oremos nessa noite e tenhamos um encontro com o trono de Deus no céu.